Bom dia, bom dia, bom dia. Do nada, a minha passagem sumiu. Aqui, voltou. Vamos falar hoje de uma frase que tem intrigado tanto a mim quanto ao meu pai, que é uma frase do Santo Agostinho. Temo ao Deus que passa. O que será que essa frase quer dizer? Então, vamos começar lendo a passagem e aí depois eu chamo o meu pai para participar. Evangelho de Jesus Cristo, não, isso. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será como 10 virgens, que pegaram suas lamparinas e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram sem juízo e 5 prudentes. As sem juízo pegaram as lamparinas e não levaram azeite consigo. As prudentes, junto com as lamparinas, levaram também frascos de azeite. Como o noivo estava demorando, todas elas cochilaram e dormiram. À meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao seu encontro. Então todas aquelas virgens acordaram e prepararam suas lamparinas. As sem juízo disseram às prudentes: Dei-nos do seu azeite, porque nossas lamparinas estão se apagando. As prudentes responderam: De jeito nenhum, poderia não ser suficiente para nós e para vocês. É melhor vocês irem até os vendedores para comprá-lo. Enquanto elas foram comprar o azeite, o noivo chegou. As que estavam prontas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta foi fechada. Finalmente chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Ele, porém, respondeu: Eu lhes garanto, não conheço vocês. Estejam vigilantes, portanto, porque vocês não conhecem o dia nem a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, vamos chamar aqui. Bom dia. Pai? Eu achei que tu estava sem som e era o meu fone de ouvido que não estava funcionando. Não ouvi uma palavra do que tu falou. Agora eu tirei o fone de ouvido e entendi que era eu que estava ruim. E eu continuo sem ver a tua imagem. Mas, pelo que a gente combinou, tu deves ter lido a parábola. Hã? Eu também não estou vendo a tua imagem, seja o que Deus quiser. Tá. O pessoal que está ali, ó. Márcia. Estão aparecendo os dois aqui? Sim. Não tem como saber. Bom, então tu leste a parábola das virgens? Isso. Que ficaram sem óleo na lamparina? Isso. Quer que eu leia de novo? Leio. Não precisa. Tá. Então, bom dia para todo mundo. Já fizemos a oração antes de iniciar a live. Espero que todos também solicitem o Espírito Santo que venha fazer com que aquilo que a gente está transmitindo seja exatamente aquilo que o Espírito Santo quer que eles recebam, e se não for, que ele transforme de uma forma bacana para dar entendimento. Hoje um dia está muito lindo, céu azul, e passou aquela chuva, né, que deixava a gente meio deprimido, e vamos aproveitar então o final de semana bem, começando com alguma mensagem para entendimento do que Cristo quis dizer nessa parábola, e o que Santo Agostinho quis dizer na frase dele, que tem diversas traduções, mas de qualquer forma eu tenho muito medo do Deus que passa. Isso. Sobre a parábola das virgens, eu já estou começando, tá, Paulo? Sobre a parábola das virgens, eu
eu tenho assim, algumas coisas para comentar. Primeiro, é muito bom que a gente tenha essa live, eu e tu, bom para mim, tá? Que a gente tenha essa live no sábado, porque me faz ficar pensando durante toda a semana e me abastecendo de ideias, de pensamentos, de mensagens sobre essa viagem que nós vamos ter que fazer um dia, tá? Por isso que essa frase de Santo Agostinho foi tão impactante para mim, porque a passagem de Deus pela tua vida, que ele quis dizer, é na hora que tu morre. Eu tenho medo daquele Deus que está tomando conta da minha vida na hora que eu morrer. Eu tenho medo de não ter óleo na lamparina. Eu tenho medo de não ter usado meus talentos. Então, Jesus veio com uma mensagem mais ou menos assim: vai ter um dia que tu vai ter que pegar um barco e sair desse lugar que tu tá, ir para o outro lado, para outra margem, e tu não tem como voltar. E teoricamente, tudo que tu tinha aqui não serve, tudo que tu fazia uso aqui não serve nada lá pro outro lado, se tu tiver te focado só na parte material. E Jesus é bem sério, bem grave, quando ele diz: olha, não vai nem enterrar teu pai, não dá tempo. Não dá tempo. Não fica pensando nisso, isso não é o foco da tua vida. Isso não é o Deus que toma conta da tua vida. O Deus que estiver dentro do teu coração na hora que tu morrer é o Deus que tu vai levar para a eternidade. Não é o que tu viveu, é o que está dentro do teu coração naquela hora. Entende? As noivas podiam ter óleo na lamparina na casa delas, mas elas não tinham lá no escuro na hora que estava precisando. Então, esse medo que ele fala, tenho medo, tenho temor, tenho receio, me preocupa, sei lá, alguma tradução sempre é diferente, é justamente disso. Eu me ocupo da inveja. Eu, essa semana, tive muitos exemplos de inveja. Inveja de criança para criança, de adulto para adulto, de empresa para empresa, inveja. Se a inveja está tomando conta do teu coração naquele momento que Deus passar na tua vida, a inveja é o teu Deus. E ali Sim. a tua eternidade vai ser sentir inveja. Então, o que eu te falei é tão bom que tu me convidou para fazer as lives, porque por enquanto eu estou pensando, focado nisso, naquilo que eu vou dizer, mas também eu tenho que dizer aquilo que eu sinto. E aquilo que eu sinto é aquilo que eu aprendi com o Espírito Santo, que eu aprendi lendo, que eu aprendi ouvindo. Mas se eu estiver ouvindo só o noticiário da guerra, se eu estiver ouvindo só a Bolsa de Valores, se eu estiver ouvindo só coisas para comprar, aquilo lá é o meu Deus na hora. E uma coisa que me chama a atenção nessa passagem da parábola das 10 virgens é que as virgens prudentes, elas não podem emprestar o azeite delas para as virgens imprudentes, porque elas podem ficar sem também. E elas se prepararam para esse momento, né? Então, sempre me chamou a atenção em vários momentos que Jesus enfatiza isso. Nós não temos como salvar a alma dos outros, né? A gente pode ser exemplo, a gente pode não atrapalhar a vida dos outros, mas a gente não tem como salvar a vida do outro. Até mesmo quando a gente faz uma boa ação para uma pessoa carente, por exemplo, a gente está salvando a nossa alma, e não a alma daquela pessoa. Aquela pessoa a gente está salvando um momento carnal dela, e não a alma, né? Apesar de que ela pode se sentir amada por Deus, por estar recebendo aquela atitude sua. Mas isso depende da bagagem espiritual que ela tem, e não da gente, né? Então, também é importante a gente ver isso, porque muitos atrasos espirituais, atrasos até da gente se conectar com Deus, a gente remete ao tempo que a gente gastou com o outro, né? E isso não pode ser uma desculpa. Jesus está dizendo aqui, tu tem que se preocupar com a tua lamparina, né? Porque às vezes tu está tão em função de tantas coisas e não te preocupa no que tu tá levando na tua bagagem. A tua bagagem, ela tem o que dentro dela, né? Essa bagagem vai te salvar ou tu tá preocupado em salvar o outro, né?
eu me lembrei agora do filme, um filme muito antigo que acho que a gente só ouve no YouTube, chamado O Quarto Rei Mago, que a história é mais ou menos assim, o Martin Sheen, que é um artista muito bom, ele era para ser o quarto Rei Mago, só que ele se atrasou para sair com os outros, ele perdeu o trem, e aí ele saiu atrasado e ele passou o filme todo perdendo o compasso de conhecer Jesus. Só porque assim, ele chegou no lugar que estavam precisando, ele era meio médico, e aí ele foi atendendo, no fim ele estava levando uma fortuna, ele ficou pobre, ele nunca encontrou Jesus e ele foi o melhor cristão, porque ele só passou o tempo fazendo bem. Então, a nossa busca por Jesus, ela tem que ser constante e tomar conta da nossa vida. Eu entendi isso muito tarde, porque eu podia ter vivido de outra forma a minha vida, assim como eu estou tentando viver agora, né? Através daquilo que eu faço para o outro. Porque também é uma ordem que Jesus dá. Ama teu próximo como a ti mesmo. O segundo mandamento, não é a ordem dele só. Ele está citando o segundo mandamento. Mas essa história do óleo e das virgens é muito interessante, porque a gente não leva ninguém junto com a gente quando a gente morre. Não. E se tiver alguém na vida da gente que a gente é obsessivamente focado, vai ser o nosso inferno. Então nós temos que pensar muito, que ele fala, não vai enterrar teu pai, pensa aqui, ó, aqui, vem cá, foca. A tua viagem, tu tem que levar na bagagem coisa que tu vai usar lá na outra margem, que não tem nada aqui, material que tu vai usar na outra margem. Que é o óleo da lamparina. Não tem nada que tu vai precisar lá do outro lado que tem aqui. Não tem dinheiro, não tem casa, não tem rádio, não tem telefone, não tem relógio, não tem carro, não tem... E as outras pessoas não têm. Não tem. Aliás, hoje eu estava ouvindo a Chica falar sobre aquela história de que a gente não tem compromisso, porque na Bíblia diz assim, a mulher casou com um irmão, ela tinha 7 irmãos, lá do outro lado ela vai ser casada com quem? Não tem casado com quem do outro lado. É outro lado, é outra história, é outra regra, outra forma. É eterno, tu não vai ter que aguentar a mulher eternamente, mas se tu levou esse assunto aqui como prioritário na tua vida, tu vai aguentar eternamente, vai ser o teu inferno. Então essa das virgens é muito importante, qual é a qualidade, qual é o conteúdo daquele óleo que tem ali. Porque não é, o óleo não vai servir. Se eu tiver R$1 bilhão no banco, aquilo lá não vai ser óleo da lamparina pro noivo. Sim. Se tiver um iate, se eu tiver não vai ser óleo, não é isso. Tu tá focado na tua vida nisso, construir uma casa. Eu me lembro assim, antigamente era muito assim, as pessoas davam importante a casa própria. O cara passava a vida inteira construindo uma casa. E ele morria. Ou quando terminava de construir a casa, ele se separava da mulher, aí eles tinham que fazer o divórcio, tinham que separar a casa. Sabe? Tinha muito disso. Os caras tinham que ter, fazer, educar os filhos, era uma coisa mais importante. Não vai levar isso. Não é o óleo que aperte aquela lamparina. Uma coisa que eu me lembrei ouvindo tu falar das distrações, né? Que Jesus, um dos símbolos que comparam Jesus na Bíblia é a água, né? E com essas chuvas que teve nesses últimos dias, a gente viu muito vídeo do rio, né? Dos rios correndo. E o rio, ele corre para uma direção, né? Por causa da comparação, estou dizendo da comparação de Jesus com a água. O rio corre para uma direção só. Então, nós temos que ser como um rio. Dentro deste rio, que a água é Jesus. Né? Não tem como a água do rio ir para outra direção se não tem espaço para ela. Ele vai seguir o espaço que a valeta, a vala que tem para ele correr. Margens. As margens. Ele não tem como se distrair e ir para outro lugar que uma parte da água não está indo. Não, ele corre junto todo para a mesma direção. Às vezes transborda, pode até transbordar, mas ele não muda a direção. Não, o pessoal está indo para esse lado, eu vou ir para esse aqui.
E eu acho que essa analogia de Jesus ser a água viva é que a gente entre nesse rio e se permita seguir a mesma direção que ele está seguindo, com toda a força. Né? E eu levo para mim assim que a chuva, quando ela aumenta a potência do rio, quando ela aumenta aquela velocidade do rio, é quando a gente se alimenta da palavra de Deus, a gente consegue fazer com que esse rio fique mais potente. Mas as margens são as mesmas. Ele vai correr para o mesmo lugar. Não adianta a gente querer decidir ir para outro, né? É uma decisão que a gente tem que tomar de entrega. Concorda? Por exemplo, eu entro num avião. Eu não vou lá pedir se o piloto está em dia com a carteirinha dele de piloto. Tem umas coisas que eu tenho que acreditar. E eu vou acreditar também que o piloto vai decolar o avião e vai pousar lá no aeroporto que eu quero ir. Então, essa crença, essa entrega, essa confiança, tu tem que ter também com Deus, certo? Porque ali no primeiro mandamento diz: ama o Senhor teu Deus com toda a força do teu coração, com toda né, com tudo. Aí a pessoa ouve isso aí e diz assim: tá, amar a Deus. Não é amar a Deus. Peraí. É tirar tudo que tu tem dentro do teu coração, sujeira, vícios, inveja, todos os pecados capitais que tu tem, e botar Deus ali dentro. Não é só dizer, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar santo não, mas não é só isso. Tem que olhar cada uma dessas palavras que está lá no primeiro mandamento, que é o mais importante, que Jesus disse que é o mais importante, e botar aquilo lá como prioridade. Tá? Porque se é só falar decorado, cara, tu fala decorado até a característica de um vinho. Certo? Depois que tu beber o vinho, tu fala um monte de coisa decorada. Não é isso. É sentir e tomar como prioridade. Porque, senão, quando esse Deus passar, tu vai ter muito medo. Porque ele vai passar. Tão certo quanto o ar que eu respiro. Outra interpretação que a gente viu para essa frase, né? Lembra? Não sei se tu lembra de tenho medo do Deus que passa, é o medo do dia a dia, né? Quando Deus usa as pessoas para falar coisas para gente, quando Deus usa as situações para nos passar sinais ou mensagens, e a gente não está vigilante, a gente não está atento, esse Deus vai passar. E aí a gente vai perder a oportunidade de viver o milagre que ele estava proporcionando para nós. Porque Deus, ele mima os filhos dele o tempo todo, né? Então, tem momentos em que Deus pode passar no teu dia e tu não perceber. E aí, aquele dia que podia ser um milagre, podia ser maravilhoso para a tua percepção, né? Porque todos os dias são um milagre, mas que tu tenha percebido, não vai acontecer. Porque o milagre ele vai acontecer quando a gente percebe. Então, o milagre do vinho nas bodas de Canaã. Como é que eles souberam que algo maravilhoso aconteceu? Bebendo vinho. Então, a gente precisa estar sempre atento e vigilante, porque a graça de Deus pode estar passando a qualquer momento no nosso dia a dia, com atitudes das pessoas, com situações. E outra coisa, nós podemos ser a graça de Deus que passa na vida das pessoas e às vezes a gente não notou que está sendo usado de ferramenta ou que a gente pode ser usado. Ou, às vezes alguém senta na nossa frente e quer conversar e isso é uma oportunidade de Deus de dizer para ti, ó, agora eu vou te usar de ferramenta. Mas a gente tem que estar atento, a gente tem que estar vigilante, a gente tem que estar preparado para ser essa ferramenta, né? Instruído. Eu entendo que a leitura da Bíblia, ela é o azeite da lamparina, né? Como que eu posso me preparar para ser graça na vida de alguém? Se prepara lendo a palavra de Deus. Porque de onde é que tu vai tirar estrutura, de onde é que tu vai tirar conteúdo da tua própria vida? Mas tu é falho. Então, as
escrituras vão te ajudar a ser graça na vida de alguém. Né? Então, eu não só a morte, mas eu temo ao Deus que passa nessas situações. Eu estou preparada para ser a graça de Deus? Eu estou preparada para perceber a graça de Deus chegando na minha vida? Então, isso é um temor também, né? E eu tenho uma coisa que é, reforçando tudo que tu falaste, tu tem que tornar isso um hábito, porque daí, se vira um hábito, tu não precisa ficar te esforçando para entender que é Deus passando pela tua vida. Concorda? Se tu cria o hábito, vamos dizer, tu só vai procurando notícia ruim de guerra, do aborto, da política, da economia. Tu não vai conseguir te antenar quando acontece uma coisa boa, porque tem tanta coisa ruim acontecendo que aquela coisa boa faz a guerra. Eu estou há semanas pensando nisso. Mas não tem que tomar conta do teu pensamento. Tem que ver que Deus está atuando também ali. Ele tá atuando dentro do ser humano, buscando que o ser humano puxe dele o melhor para o próximo. Porque senão não vale nada do teu melhor, não vale nada do teu pensamento, não vale nada das tuas canções, se tu não direcionar para o próximo. Então, se tu tornar isso um hábito de fazer o bem, de se dar conta da presença de Deus, de tentar ser essa presença perante os outros, se tu fizer isso, no momento que ele passar, tu não vai ter medo. Porque a tua forma de viver colocou Deus como figura prioritária no teu coração. Verdade. E eu acho que essa tem que ser a nossa oração, né? Porque a gente é muita distração, é trabalho. Que nem tu disse outro dia, primeiro encontro com outro ser humano, tudo que a gente se preparou, a gente vai falhar. Porque a pessoa vem com a bagagem dela, dos estresses dela, dos problemas dela, e a gente tem a nossa, e aí a gente lembra imediatamente da nossa humanidade, né? Então, por isso é tão importante a oração. A oração, ela faz com que a gente recalcule a rota, né? Recalcula a rota para ir em direção ao projeto de Deus, porque Ele tem um projeto para a nossa vida, né? E a oração faz com que a gente recalcule essa rota, porque o dia a dia, conforme tu vai conversando com as pessoas, tu já vai se corrompendo, né? Então, esse é o meu apelo, né? Que a gente se coloque sempre em oração. É a melhor forma de se preparar para a chegada desse noivo. E tu falaste da água, eu queria fazer um comentário. Eu tô indo levar o Bruno de manhã, todas as manhãs para aula. E aí nós já tinha levado a gurizada lá no Rio Risso, e aí voltar aqui para a cidade, e de repente a gente estava assim, eu e o Bruno dentro do carro. Aí eu peguei, botei o esguicho, joguei água no vidro, e aquilo ficou limpo. Eu achei que eu estava ficando cego, em vez era o vidro que estava sujo. Então, de vez em quando, tu tem que parar, olhar para dentro do teu coração e dizer, para aí, eu vou fazer uma faxina aqui. Tem umas coisas que eu tenho que tirar da minha vida. E tem que tirar mesmo. E aí o vidro fica limpo e tu consegue enxergar coisas que tu não via antes. Ou consegue enxergar direito aquilo que... E aí o dia estava bonito, era um dia de sol, e a gente achava que estava chovendo, que tinha serração na frente, porque o vidro estava sujo. E simbolicamente foi a água que resolveu o problema. O limpador também, mas se não tivesse a água ele não ia resolver. Então eu acho que tem que fazer essa faxina e preparar, porque sempre pode acontecer desse Deus passar na tua vida. Então faça a faxina constantemente, até que um dia não precisa mais fazer a faxina, porque está limpo. E ele permanece limpo. Só que o cruzamento da gente com outras pessoas é que vai contaminando. Tu precisa desse cruzamento para botar o teu amor ao próximo e, ao mesmo tempo, esse cruzamento pode fazer te criar problemas. Parcimônia. Por isso orai e vigiai o tempo todo, né? E ver que óleo que tu tá usando também, né? Porque senão não vai pegar o fogo.
Porque assim, ó, mano, não precisa botar óleo agora, não vai passar agora. Aí tu dá um tropeço, cai do terceiro andar, morre. Aí diz, eu não tinha óleo naquela hora. E É. agora? E agora, o que tu fez da tua vida? É. Para atravessar o rio, que eu não posso mais voltar depois, e eu levei uma caixa de fósforo, e lá não tem problema disso. Então não tem. O que tu levaria para uma ilha deserta? Uma caixa de fósforo. O que tu levaria para o céu? Uma caixa de fósforo? Então não é a mesma coisa. Perfeito. Eu acho que a gente esgotou as possibilidades dessa frase, então, né, pai? Como a gente tem um compromisso agora de levar as crianças lá para a festa no final do ano, eu te pedi para a gente começar antes e fazer mais curto, mas acho que eu falei muito rápido, não sei. Mas a Não, próxima vez a gente faz com mais tempo. É. mas não tinha muito o que falar, a gente falou o que tinha que ser dito. E fica essa... Mas isso é a essência do evangelho que a gente falou. Claro que é. É. Toda liturgia, ela carrega dentro de si a potência inteira das escrituras, né? Então, se a gente ficar ruminando aquele texto e, que nem tu disse, fica a semana toda pensando naquilo, a gente consegue entender a essência do que Deus quis nos ensinar na Bíblia inteira. Então, às vezes a pessoa me diz, eu não tenho hábito de ler a Bíblia nunca. Pega uma passagem, pega um capítulo da Bíblia só e fica nele. Tá? Tudo que Deus queria ter dito tá ali. Tu sabe que aí na Rádio Mãe de Deus, eles têm 5 minutinhos lá, 3 minutos, que o cara diz assim, palavra do dia. Uma palavra, não é um texto, não é uma frase, é uma palavra. Né? A palavra é salvação. Aí ele fala sobre aquela palavra. E aí tu leva para todo dia essa palavra, é muito bacana isso. Tu pode escolher tu mesmo qual é a palavra do dia. Né? Então, a generosidade, por exemplo. Usa aquela palavra, diz, bom, hoje eu vou ser generoso. Tem? Paciência. Hoje eu vou ter paciência. Hoje eu vou ter paciência. Difícil, mas tudo bem. Vou contar até 1. Depois. Que nem Tá bom, então. A passagem de hoje, a gente pode usar a palavra vigilantes, por exemplo. Vigilante. Vamos estar vigilantes. É isso aí. Então tá, né? pai. Bom fim de semana. Bom fim de semana para quem assistir a live. Fiquem com Deus. E obrigada por tudo, pai. Te amo. Te amo, querida. Bom fim de semana para vocês. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.